por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônio não sai, a não ser com oração e jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará.
e eles se entristeceram muito. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Ele disse: paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Ele respondeu: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: então os súditos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegares, e ao abrires a boca dele, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: É um fantasma! Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: Ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Não te é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo,
porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela e mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: "O lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer." Então eles lhe disseram: "Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes." E ele disse: "Trazei-os aqui." Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré.
Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.